Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo conversa com o staff de James e Meia deve deixar o clube no meio do ano. O meio-campista ainda não estreou na temporada de 2024 e vive um momento de incerteza no clube. Tricolor vive fase mágica em 202. O São Paulo vive um dos melhores inícios de ano nesta temporada de 2024. O clube tricolor conquistou no último final de semana o título da Supercopa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini enfrentou o Palmeiras, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e conseguiu vencer nos pênaltis, pelo placar de 4-0. Agora, o tricolor paulista mira garantir bons resultados no Campeonato Paulista e, quem sabe, levantar a taça do torneio. Quem não vive uma boa fase no São Paulo é James Rodrigues. O meio-campista ainda não estreou na temporada de 2024 e vive um momento de incerteza no clube. O jogador teve a sua situação no São Paulo atualizada na noite desta terça-feira, 6. James deverá permanecer no São Paulo até o meio do ano. Segundo divulgado pelo jornalista Alexander Vieira, o São Paulo segue debatendo a situação do Meia com seus empresários, mas a tendência é que ele permaneça no clube até o meio do ano. Ainda conforme apurado pelo jornalista, a diretoria do tricolor ainda quer que o jogador dê certo no clube. Vale lembrar que os mercados principais estão fechados. São Paulo ainda debater a situação de James Rodrigues com seus empresários, mas a tendência é de permanência pelo menos até o meio do ano. Mercados principais estão fechados e a diretoria quer muito que dê certo, mas vão conversar com o staff, escreveu Alexander Vieira no X. Veja a publicação completa abaixo. Besiktas não fez proposta oficial. Carpini conta com o atleta para amanhã, mas para isso, ele precisa ser inscrito, completou a informação o jornalista Alexander Vieira. Casares esclareceu a ausência do jogador na Supercopa. A ausência de James Rodrigues na decisão da Supercopa, em Belo Horizonte, causou um grande alvoroço nas redes sociais. Lucas Moura, vale lembrar, também foi desfalque, mas esteve junto com a delegação em Minas Gerais. O presidente Júlio Casares esclareceu a situação do jogador após ser questionado sobre a ausência. O mandatário destacou que ele não viajou por uma opção, mas que ligou para os companheiros. É uma opção. Todos vieram, ele não veio. Mas ele estava torcendo, ele ligou para o pessoal, estava torcendo muito e tenho certeza que amanhã estará treinando com a gente, disse o presidente do clube, Júlio Casares. Nestor desabafa sobre problema que complica o São Paulo e manda recado certeiro. Meio-campista teve uma verdadeira reviravolta no Morumbi, mas precisou enfrentar barreiras. São Paulo espanta estigma e Nestor desabafa. O São Paulo iniciou o ano de 2024 conquistando mais um troféu para a histórica galeria de títulos do Morumbi. Ao bater o Palmeiras na Supercopa, o tricolor deu um passo valioso para o início de trabalho do técnico Thiago Carpini, além de espantar de vez o estigma que recaia sobre o clube, que ficou um bom tempo sem conquistas importantes. Importante lembrar que a Copa do Brasil, vencida em 2023, que inclusive pavimentou a vaga do soberano na Supercopa, já tinha cravado um marco importante para o clube. Aliás, as recentes conquistas colocam o São Paulo como o único campeão de tudo entre os clubes do Brasil. Entretanto, a nova era vivenciada no Morumbi trava um novo relacionamento com a torcida, que amenizou nas críticas, bem como na pressão por resultados. Neste contexto, o meio-campista Rodrigo Nestor fez um desabafo sobre problemas do passado. O jogador se recupera de lesão sofrida no final da temporada de 2023 e conversou com o jornalista André Hernan sobre perseguições e críticas exageradas que acabaram colocando o fim de ciclo de muitos jogadores que passaram pelo São Paulo. O que disse Rodrigo Nestor? O próprio Nestor foi vítima de tais manifestações e aproveitou o bom momento do clube para também relatar como as críticas impactavam o elenco. O meio-campista afirmou que a base do clube sofreu bastante. A torcida às vezes tinha esse ódio por não ser campeão e colocava tudo como culpa nossa, de quem tinha subido na base. Em outros times no Brasil não era assim, revelou Nestor, para na sequência citar nomes. Muitas vezes injustamente o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Diego Costa, e eu sofremos com as críticas. Acho que agora mudou um pouco. Com os títulos, ficou mais tranquilo, declarou o jogador. Nestor também fez um pedido para a torcida, batendo na tecla de que atletas promissores podem deixar o São Paulo por conta da falta de compreensão da massa vermelho, branca e preta. Meio-campista faz pedido para a torcida do São Paulo. Acho que o torcedor vai ter um pouco mais de paciência agora. Eu consegui dar a volta por cima aqui no São Paulo,
mas muitos não conseguiram ficar e tiveram que ir embora. Tomara que a torcida tenha mais paciência, olhe para os garotos com outros olhos. Eles são muito novos, chegaram ao profissional agora. Espero de verdade que a torcida tenha paciência, finalizou. De fato, há exemplos de baixas que foram causadas pela falta de conexão com a torcida. Igor Gomes, que se transferiu ao Atlético Mineiro, no final de 2022, é o exemplo perfeito. Inclusive, declarações feitas pelo atleta quando já estava na equipe mineira irritaram muito a torcida do São Paulo. O meio-campista teve uma notável reviravolta no clube, tudo dentro da temporada de 2023. Se no primeiro semestre daquele ano o jogador estava recebendo uma onda intensa de críticas, a segunda metade do ano trouxe um rendimento positivo notável. Além de dar assistência para o gol da primeira partida da final da Copa do Brasil, Nestor foi autor do gol que empatou a partida no Morumbi, resultando na primeira Copa do Brasil para o São Paulo. Muricy confirmou: São Paulo encerra a novela com Di Maria e se anima no mercado por ex-Santos. Tricolor foi o primeiro time brasileiro a levantar um troféu em 2024. SPFC vive momento sossegado em 2024. O São Paulo viveu a semana dos sonhos. Afinal, mesmo com a saída de Dorival Júnior atrapalhando o planejamento do tricolor na temporada, Carpini conseguiu 2 feitos impressionantes logo nos primeiros 5 jogos. Isso porque, além de conseguir colocar fim a um tabu que já durava quase 10 anos e vencer na Neoquímica Arena, o SPFC derrotou o Palmeiras nas penalidades e faturou o título da Supercopa do Brasil. Após o empate sem gols no estádio do Mineirão, Rafael defendeu as cobranças de Murilo e Piquerez, garantindo o primeiro título do ano e o único troféu que faltava na vasta galeria do clube do Morumbi. Vale destacar que, apesar da comemoração por parte de toda a comissão técnica e dos jogadores que estavam machucados, a ausência de James Rodrigues chamou atenção, até por não ter sequer sido relacionado. Muricy fala sobre possibilidade de reforço. O atleta chegou ao SPFC no meio do ano passado e ainda não conseguiu engatar. Ao todo, foram 14 partidas disputadas, mas a falta de envolvimento do jogador é algo que tem incomodado o torcedor. Posto isso, vale a pena ressaltar que mesmo com o fracasso da contratação do colombiano até aqui, nos últimos dias surgiu a possibilidade da contratação de Ángel Di Maria, argentino campeão do mundo. Entretanto, em entrevista concedida ao canal do Nilson César, Muricy Ramalho foi questionado sobre a possibilidade e encerrou a novela. A gente nunca falou o nome dele. Para mim isso é uma surpresa, declarou. É importante ressaltar que Di Maria está com 35 anos e passa longe de ser um jogador no auge físico. Isto é, fatores que comprometeriam sua adaptação ao calendário brasileiro e dificultariam qualquer negócio. Muricy deixa escapar detalhe no mercado. Além de colocar um ponto final no negócio por Di Maria, Muricy Ramalho também abordou outros temas importantes na entrevista. Um deles foi a possibilidade de permanência de James Rodrigues, que ainda está em xeque. Além disso, ele também foi questionado sobre a hipótese da contratação de Wagner Leonardo. O zagueiro foi revelado pelo Santos e teve uma ótima Série B pelo Vitória em 2023, terminando com o título. Difícil falar de nomes, mas o Wagner Leonardo é o tipo de jogador que a gente gosta. Jogador de construção, é uma posição que a gente tem que olhar com carinho, declarou Muricy. É válido ressaltar que Wagner Leonardo possui 24 anos e é canhoto, característica ausente na zaga do tricolor desde a saída de Lucas Beraldo. A expectativa é que reforços sigam chegando no Morumbi. James Rodrigues posta vídeo no CT do São Paulo dando pistas sobre seu futuro. Há rumores de possíveis interesses de times europeus no meio-campista. São Paulo feliz com a Supercopa. O elenco do São Paulo está de bem com a vida. No último domingo, 4, o tricolor conquistou a Supercopa Rei no Mineirão em cima do rival Palmeiras, garantindo mais de 10 milhões de reais aos cofres do clube. Após a comemoração, a meta agora é focar no Campeonato Paulista. O próximo compromisso do São Paulo na competição é nesta quarta-feira, 07/02, às 21h35, no estádio do Morumbi. Quem ainda não estreou e nem esteve com o elenco na conquista da Supercopa Rei foi o meia James Rodrigues. O colombiano busca adquirir melhor forma física e, por isso, ainda não foi relacionado para os jogos. Apesar da intenção de Thiago Carpini em não utilizar James na partida contra o Palmeiras, o jogador não viajou com a delegação para Belo Horizonte por vontade própria. James Rodrigues trabalhando no CT. Somam-se a isso os rumores de uma possível negociação do atleta com o Besiktas da Turquia.
Mas o presidente Júlio Casares, segundo o site Gazeta Esportiva, garante que o clube não recebeu nada até o momento. Em meio a tudo isso, James publicou nesta terça-feira 6, um vídeo na sua conta do TikTok com lances de um treino no CT da Barra Funda. Na legenda ele escreveu: "Um pouquinho dessa semana. Seguimos." Apesar de ter sido postado somente agora, as imagens mostradas por James são do treino da última sexta-feira 2. Nesta terça-feira 6, o jogador se reapresentou normalmente no CT da Barra Funda para dar sequência ao cronograma de trabalho. Conforme divulgado pelo Bolave Brasil, o São Paulo ainda tem pendências financeiras a acertar com James Rodrigues, mas isso não teria influenciado em nada a sua não estreia até agora. Próximos desafios do tricolor. Já na seleção colombiana, o jogador continua sendo o cara. Por lá ele é o titular absoluto e peça importante da seleção que busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O São Paulo, por sua vez, acredita que o colombiano ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Ainda não há uma previsão para a estreia de James Rodrigues em 2024. No meio destes bastidores, o tricolor se prepara para enfrentar a equipe do Água Santa, nesta quarta-feira 7, às 21h35, no Morumbi, em jogo válido pela sexta rodada da competição. O Clube da Fé é o primeiro colocado do grupo D da competição, com 10 pontos ganhos. Até aqui o São Paulo acumulou 3 vitórias e um empate, com um jogo a menos que as demais equipes devido à Supercopa Rei. Sonho do São Paulo, Carlos Vinícius pode assinar com outro grande clube. Brasileiro está na lista de dispensa da equipe do Fulham. O atacante Carlos Vinícius entrou no radar de várias equipes do Brasileirão nas primeiras semanas desta janela de transferências. São Paulo e Bahia foram os principais interessados em sua contratação, e realizaram algumas sondagens pelo jogador. Apesar do interesse, o negócio acabou não evoluindo, deixando espaço para outros clubes que estavam de olho no atleta. Nesta semana, outro grande clube entrou na disputa pelo atacante e espera poder acertar a sua contratação nos próximos dias. Real Betis quer Carlos Vinícius. O jornal Sky Sports reporta que a equipe do Real Betis entrou com força na disputa pela contratação de Carlos Vinícius. A equipe está negociando a saída do atacante William José, e já observa o mercado em busca de possíveis substitutos para o centroavante. O nome de Carlos Vinícius é o que mais agrada à comissão técnica e à diretoria. No momento, nenhuma proposta oficial foi realizada por parte do clube espanhol. A equipe ainda espera o andamento da janela de transferências para poder avançar pelo jogador. Além deles, é reportado que outras equipes europeias também observam a situação do camisa 9. O Augsburg da Alemanha é outro presente na briga por Carlos. E você, torcedor? O que você acha da situação de Carlos no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.